Finalmente chegamos ao final do primeiro semestre e nada melhor do que fazer um balanço aí das leituras desse semestre, respondendo aquela book tag maravilhosa que todo mundo ama fazer, que é a book tag dos 50%. E se você ainda não me conhece, eu sou a Cami, sejam bem-vindos ao Camiverso Literário, meu canal onde eu falo sobre livros, mas também sobre o meu processo de recuperar o hábito de leitura. E nesse vídeo eu estou aqui para fazer algo que fazia muito, mas muito tempo mesmo que eu não fazia, que era responder uma book tag. Inclusive, eu achava até que a cultura de responder book tags, ela tinha meio que desaparecido do BookTube, porque, como vocês sabem, eu voltei pro BookTube agora, no começo do ano. Fazia muito tempo que eu não acompanhava os canais literários aqui nessa rede social, eu acompanhava mais o BookTok, e eu não sabia que essa cultura se mantinha viva, porque lá no BookTok, por exemplo, eu não vejo as pessoas responderem tags literárias, eu não vejo com tanta frequência. Mas eu fiquei muito feliz de saber que aqui sim a gente continua respondendo tags literárias e que a tag dos 50% segue firme e forte como uma das principais tags que a gente tem para responder em vídeo para vocês. E eu estou muito feliz com isso, porque quando eu vi que tinha muitas pessoas que ainda respondiam a book tag dos 50%, eu falei assim, eu preciso responder essa tag assim que o mês de junho acabar. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E cá estou eu com esse vídeo para vocês. Estou muito ansiosa para responder as perguntas, mas antes disso, eu queria lembrar você que está chegando aqui no canal agora, que não conhece o Camiverso Literário, se inscreva aqui no canal, dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, como eu falei para vocês, eu voltei com esse canal agora no começo do ano, então ele ainda está crescendo, então todo o engajamento, toda ajuda, todo novo inscrito que chegar aqui nesse comecinho vai me ajudar muito a crescer essa comunidade. Queria lembrar vocês também de deixarem um like aqui nesse vídeo para ajudar aí no engajamento, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, deixe comentários aqui também. Também me sigam nas redes sociais, tanto lá no Instagram e Twitter, quanto também lá no TikTok, onde eu também faço bastante vídeos. Eu tenho postado vários vídeos, inclusive eu tô com planos de postar mais vídeos lá no TikTok, então me sigam lá também. E queria lembrar vocês que está rolando Prime Day, né? Prime Day na Amazon. E eu tenho um grupo de ofertas que eu vou deixar o link aqui na descrição. E também um perfil de ofertas lá no Twitter que eu também vou deixar aqui na descrição para quem está querendo aí acompanhar as ofertas, querendo saber o que está em promoção e o que não está. Entra lá no meu canal no WhatsApp e também me segue lá no Twitter, no Saram Promos, que é onde eu estou compartilhando todas as promoções que estão rolando nesse Prime Day. Inclusive as promoções de Kindle aqui, ó. É uma delicinha. E também vou deixar aqui na descrição um link com a lista na Amazon com todos os livros que eu mencionar nesse vídeo. Lembrando que comprando com o meu link da Amazon, vocês ajudam a monetizar o canal. E como eu falei para vocês, o canal ainda tá no comecinho. Então, toda a ajuda que puder ter nesse começo, ela é muito bem-vinda. Então, se vocês quiserem comprar algum dos livros que eu mencionar aqui, ou quiser fazer alguma compra durante esse Prime Day e quiser ajudar esse canal, quiser ajudar essa criadora de conteúdo que ainda está no comecinho, lembrem de comprar com o meu link, que eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito grata a todos vocês. Mas vamos lá, vamos responder essa book tag que eu estava doida para responder, gente. Eu vi que tem uma versão mais atualizada da book tag, né? Como eu falei para vocês, faz muito tempo que eu não respondo book tag. Eu respondi essa tag dos 50% pela última vez em 2016. Ela já era muito legal de ser respondida, mas eu vi que ela foi atualizada recentemente pelo Vitor, do Geek Freak, que foi quem traduziu essa tag originalmente, né? Essa tag ela foi criada na gringa, se eu não me lembro, e ele traduziu ela aqui pro Brasil e recentemente ele atualizou ela. Então, as perguntas que tem aqui são dessa versão atualizada da tag dos 50%, que eu acho que caberiam melhor no meu atual status como leitora. Esse ano, esse primeiro semestre, eu li até o momento 10 livros e eu estou no final do 11º livro, né? Então, eu diria que eu li 11 livros e meio. É pouca coisa para muitos, mas para mim, que não vem de 2 anos, que não lia praticamente nada, então é muita coisa. Mas eu sei que para responder essas perguntas aqui, talvez seja um pouco. Então eu vou tentar ao máximo não repetir muitos livros nas perguntas, porque alguns livros podem acabar se repetindo, mas eu vou tentar ao máximo não repetir os livros nessas perguntas. Começando pela primeira pergunta dessa tag, que é também a principal
das perguntas: quais foram os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano? E aí eu queria dizer para vocês, primeiro, que eu li muitos livros bons esse ano. Nenhum dos livros que eu li esse ano eu desgostei, mas tem 3 livros que com certeza para mim foram as melhores experiências, foram os livros que eu mais gostei de ter lido esse ano. 2 deles foram dentro do universo dos Jogos Vorazes da Suzanne Collins, que foram A Cantiga de Pássaros e Serpentes e Amanhecer na Colheita. Inclusive, há umas 2 semanas atrás, eu postei o vlog de leitura desses 2 livros aqui, então eu vou deixar aqui marcado no izinho. Quem quiser dar uma olhada, vai lá conferir para saber mais detalhes do que eu achei desses 2 livros. Mas para mim essas 2 leituras foram as 2 melhores leituras que eu fiz nesse primeiro semestre de 2026. Eu já tinha falado muitas vezes para vocês que Amanhecer na Colheita era um livro que eu queria muito ler esse ano, que inclusive foi o que me motivou a voltar com esse canal e tentar recuperar o hábito de leitura que eu tinha perdido nos últimos anos. E foi um livro que não me decepcionou, foi um dos meus favoritos desse ano. Não tem pra onde correr, é um livro que eu gostei muito, sofri muito lendo, mas também foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que a Suzanne Collins, ela é excelente, e o mesmo vale para A Cantiga de Pássaros e Serpentes, que também foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que a Suzanne Collins, ela, a cada novo livro, ela melhora ainda mais, tanto a escrita quanto a construção, né, desse universo. Tanto A Cantiga de Pássaros e Serpentes quanto Amanhecer na Colheita aprofundam ainda mais esse universo, tornando ele ainda muito mais especial e muito mais interessante para nós leitores. E ela aprofunda também a crítica as críticas que ela vem fazendo em toda a série de livros dos Jogos Vorazes. Eu acho que são livros que eles te entretêm, tem personagens muito bem construídos, tem um enredo, uma história, uma escrita de muita qualidade e uma crítica muito afiada. Então eu acho que é um livro que, assim, para mim são livros perfeitinhos, e eu acho que A Cantiga de Pássaros e Serpentes e Amanhecer na Colheita são a prova de que a Suzanne Collins pode escrever quantos livros ela quiser dentro desse universo, ela sempre vai ter algo relevante para trazer em todos eles. Então, assim, sem sombra de dúvidas, foram 2 leituras excelentes. E a terceira leitura, o terceiro livro que eu vou trazer para essa resposta foi Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que é o primeiro volume da trilogia Os Artifícios das Trevas. Esse livro, ele não foi uma leitura inédita, na verdade ele foi uma releitura que eu fiz esse ano, e eu fiquei pensando, pô, vou colocar uma releitura, mas eu não vou mentir comigo mesma. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Foi um dos meus favoritos. Eu tô quase terminando a trilogia, né? Eu tô atualmente lendo A Rainha do Ar da Escuridão. Mas para mim ele segue sendo o melhor livro da trilogia. É um dos melhores livros da Cassandra Clare, sem sombra de dúvidas. E é também, para mim, a melhor introdução de uma série da Cassandra Clare dentro do universo dos Caçadores de Sombras. Eu acho que em A Dama da Meia-Noite, a Cassandra Clare, ela foi muito superior ao que ela fez em Cidade dos Ossos e também em Príncipe Mecânico. Acho que é o melhor livro de introdução de uma trilogia da Cassandra Clare até então, entre os livros que eu li, porque eu ainda não li a trilogia As Últimas Horas. Ela vai ser lida aí pelos próximos meses, com certeza. Mas enfim, é um dos melhores livros da Cassandra Clare, na minha opinião. É um dos meus favoritos, é o meu favorito da trilogia até o momento. E com certeza foi uma das melhores leituras e foi um dos meus favoritos desse primeiro semestre. Dando sequência, a gente tem a pergunta de quais foram as melhores continuações que você leu até agora esse ano. E aqui, de novo, eu vou trazer uma releitura, de novo eu vou trazer uma leitura que não foi inédita, porque eu fiz muitas releituras esse ano, então muitas das leituras que eu fiz não foram leituras inéditas, mas não tem como ser diferente, porque, além de tudo, foi um livro que me surpreendeu. Tá? Foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Eu estou falando de A Esperança, terceiro volume da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Esse livro, eu coloquei aqui ele como uma das melhores sequências que eu li esse ano, porque fazia muito tempo que eu tinha lido Jogos Vorazes. A última vez que eu tinha lido a trilogia Jogos Vorazes foi na época que os filmes ainda estavam sendo lançados, e eu me propus a reler a trilogia esse ano justamente porque eu queria ler Amanhecer na Colheita. E aí, gente, o que eu posso dizer para vocês é que minha perspectiva em relação à trilogia, mas principalmente a esse livro, mudou muito em relação ao que eu tinha de lembrança afetiva dessa série lá no passado. Eu acho que A Esperança é o melhor livro da trilogia. Eu sei que muita gente pode não concordar comigo, porque ele é um dos livros menos bem avaliados
de todos os livros do universo de Jogos Vorazes, mas pra mim ele é o melhor livro da trilogia. Eu acho que ele é uma conclusão muito, muito fechadinha. A gente sabe que é muito difícil autores entregarem um final muito bom para uma série, e eu acho que a Suzanne Collins ela conseguiu fazer isso. Eu acho que é um livro que ele tem uma pegada um pouco mais diferente dos livros anteriores de Jogos Vorazes, só que ele tem uma crítica muito mais afiada. Eu acho que ela mete o pé no acelerador nesse livro, e aí realmente ela se põe a trazer uma crítica muito mais afiada nesse livro. A gente tem muitos dilemas morais e éticos acontecendo ao longo desse livro. Acho que o arco dele também é muito interessante. Eu gosto da forma como ela finaliza e como ela conclui essa trilogia em A Esperança. E para mim se tornou um dos meus livros favoritos do universo de Jogos Vorazes, gente. Eu, sem sombra de dúvidas, para mim é a melhor sequência, inclusive melhor até que Em Chamas. E com certeza foi a melhor continuação que eu li esse ano. Dando sequência, a terceira pergunta diz: quais foram os lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler? E aqui eu separei 3. Tem muitas coisas que foram lançadas esse primeiro semestre que eu gostaria de ler, mas tem 3 livros que, sem sombra de dúvidas, são livros que se eu puder, eu quero muito ler ainda esse ano. Inclusive, se eu puder, não. Eu provavelmente lerei muito em breve, pelo menos 2 deles. O primeiro deles é Sangue sobre Bright Haven, da M.L. Wang, que foi um livro que foi lançado no começo do ano e que muitas pessoas têm falado que é um dos seus livros favoritos desse ano. É uma fantasia, né, de volume único, que tá bem popular, tá bem estourado, o pessoal tá gostando muito de ler e que eu tô com muita curiosidade. Eu tô com aquela sensação de FOMO, sabe? Eu queria muito já ter lido esse livro, mas eu ainda não consegui ler. Vou tentar ler em breve, vou tentar ver se talvez eu aproveite esse Prime Day para comprar esse livro e quem sabe ler ele muito em breve. É um livro que com certeza é o livro que eu mais quero ler entre os livros que foram lançados aqui no primeiro semestre de 2026. O outro livro que eu também quero muito ler, que foi lançado esse ano, foi A Academia Arcana, da Elise Kova. Eu queria muito ter lido esse livro esse mês, infelizmente não deu, vai ficar pro próximo mês, eu espero. É uma romantasia, né, que também hitou agora nesse primeiro semestre. Muita gente leu, muita gente gostou, algumas pessoas não gostaram tanto, mas a maioria das pessoas gostou muito desse livro e eu, obviamente, fui atrás, comprei a edição linda, maravilhosa dele. E é um livro que eu realmente quero muito ler. Eu acho que eu vou precisar ler algo assim, no estilo de Academia Arcana, depois que eu terminar o livro que eu estou lendo agora. Então, talvez essa seja a minha próxima leitura. E o outro livro que eu vou mencionar aqui é Magia Oculta, da Rachel Schneider, não sei, enfim, acho que é assim que pronuncia o nome dela, mas que também é uma romantasia. Na verdade é o primeiro volume de uma duologia de romantasia que também ficou bem popularzinha aí nas últimas semanas. Ele foi lançado, se eu não me engano, no finalzinho ou na metade do mês de maio. E é uma romantasia que muita gente tá falando por causa do plot twist que acontece no final, que ninguém espera, que foi a coisa mais surpreendente que já leram nas suas vidas, que ninguém esperava por aquele plot twist, e ele aconteceu. E isso me deixou com muita curiosidade e muito fomo, porque é difícil um livro me surpreender. Talvez vocês já tenham percebido isso. É muito difícil um livro me surpreender. Então eu quero muito ver se esse livro vai me surpreender, mesmo como tá todo mundo falando, ou não. E também é uma leitura que eu provavelmente vou fazer muito em breve, porque eu tô com essa sensação de FOMO. Do mesmo jeito que eu tô com a Academia Arcana e Sangue sobre Bright Haven, eu tô em relação à Magia Oculta, porque eu preciso averiguar por conta própria se é tudo isso mesmo que estão falando. Então é um livro que com certeza, um dos lançamentos desse primeiro semestre, com certeza eu tenho com muita vontade de ler. Seguindo, nós temos aí a quarta pergunta, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. E aqui eu acho que não é segredo para ninguém que está acompanhando os meus últimos vídeos, me acompanha nas redes sociais, que é O Último Rei das Fadas, primeiro volume da trilogia Os Poderes Perversos da Cassandra Clare, e também a trilogia que encerra, né, supostamente, como a Cassandra Clare vem dizendo, as Crônicas dos Caçadores de Sombras. É o lançamento desse ano que eu tô mais ansiosa para ler. Eu tô muito feliz que o lançamento dele vai ser simultâneo, então eu não vou precisar esperar muito e correr o risco de pegar spoilers. Assim que esse livro for lançado aqui no Brasil, lá no mês de outubro, na verdade de novembro, eu vou ler ele sem sombra de dúvidas. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro. É, de fato, o lançamento que eu mais quero ler esse ano, tanto que eu vou ler a trilogia das Últimas Horas em breve, porque eu quero chegar lá pronta para ler esse livro. Mas
Mas tem um outro lançamento que eu também tô muito ansiosa esse ano, que é Uma Conspiração de Monstros Sedutores, da Holly Black. Esse livro, que é um livro que também vai ter lançamento simultâneo aqui no Brasil, que é um livro de contos dentro do mundo da trilogia do Povo do Ar, que é conhecida pelo livro Príncipe Cruel, né? É um livro ali de contos dentro do universo dessa trilogia, de livros que eu particularmente sou muito apaixonada, já falei isso inúmeras vezes aqui para vocês, o quanto eu amo a trilogia do Povo do Ar, o quanto eu amo essas histórias, e eu tô muito ansiosa para ler esse livro também. Também estou muito feliz que o lançamento dele também vai ser simultâneo aqui no Brasil. Então, com certeza, é o meu segundo lançamento mais aguardado para esse ano. Seguindo, nós temos a pergunta que eu acho que ela foi a mais fácil e mais difícil de responder. Quais os 3 livros que mais te decepcionaram este ano? Eu já preciso admitir para vocês uma coisa. Não vão ter 3 livros aqui, porque como eu falei no começo do vídeo, as leituras que eu fiz esse ano, elas foram muito boas, tá? Não tem, assim, uma grande decepção. Mas me apegando ao significado da palavra decepção, que é geralmente quando algo não supre as nossas expectativas, eu preciso falar do livro que eu estou lendo no momento, que é A Rainha do Ar e da Escuridão, da Cassandra Clare, livro que encerra a trilogia dos Artifícios das Trevas. Eu devo falar mais pra frente sobre isso no vlog de leitura que eu estou gravando desse livro, mas é um livro que, assim, eu gosto dele, eu tô gostando, não é que eu, tipo, estou odiando o livro, não é isso. Mas eu acho que eu tinha expectativas em relação a ele que não estão sendo supridas. Eu acho que não é o livro que eu mais gostei da trilogia. É uma conclusão que, para mim, ela me gerou sentimentos conflitantes em alguns momentos. Então, é um livro que, de certa forma, tem me decepcionado um pouco. Eu ainda vou terminar esse livro, né? Falta só 30% do livro, 33% do livro, então só falta 1/3 desse livro, na verdade. Mas é um livro que até o momento ele tem esse sabor de decepção para mim, não porque eu acho ele um livro ruim, longe disso, não é um livro que eu desgosto, mas é um livro que me deixou um sentimentozinho assim, um pouco amargo em relação a ele. E a 6ª pergunta, a resposta eu vou ficar devendo a vocês, porque ela é simplesmente sobre os livros que só foram ruins mesmo. E apesar de eu estar um pouco decepcionada com A Rainha do Ar e da Escuridão, apesar de eu talvez ter ali um pouquinho de decepção com A Ordem dos Mundos Prateados, não teve nenhum livro que eu li esse ano que não tenha sido bom, que eu não tenha gostado. Eu gostei de todos os livros que eu li. Talvez eu tenha algumas decepções, mas não necessariamente que eu não tenha gostado ou que o livro seja ruim. Não tem nenhum livro que eu possa citar nessa pergunta para vocês. Então a gente vai passar para a próxima pergunta, que é: qual o livro que mais te surpreendeu esse ano? Eu acho que eu já mencionei esse livro para vocês, mas não tem como ser diferente. É A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Eu não tinha muitas expectativas em relação a ele. Eu, inclusive, falo isso no vlog de leitura. Entre Amanhecer na Colheita e A Cantiga de Pássaros e Serpentes, era o livro que eu menos estava ansiosa para ler. Na verdade, eu estava fazendo isso mais para cumprir uma tabela mesmo, porque eu achava que, se eu tô relendo Jogos Vorazes e se eu quero ler Amanhecer na Colheita, eu acho que faz sentido eu ler A Cantiga de Pássaros e Serpentes. Então, ele estava ali meio que para preencher uma tabela, uma lacuna ali para poder ler tudo. Só que isso acabou fazendo com que eu me surpreendesse muito positivamente com o livro. Foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que mexeu muito com o livro, e foi o livro que eu mais gostei de ter lido esse ano. Eu acho que a Suzanne Collins, ela fez um trabalho muito bom nesse livro. Ela se propõe a contar a história de origem do vilão de Jogos Vorazes, né, que é o Snow, e ela faz isso muito bem. Ela faz aprofundando esse universo, aprofundando esse personagem, sem nunca passar pano para ele, sem nunca romantizar ele, e ela entrega uma história muito boa. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito, mas eu simplesmente adorei. Para mim foi a grande surpresa do ano, foi justamente A Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Foi o livro que mais mexeu comigo e que mais me surpreendeu positivamente, com certeza. Na sequência, nós temos quais são seus novos autores favoritos, seja ele um autor que lançou o livro esse semestre ou um autor que você conheceu recentemente. E aí é que tá. Eu não conheci muitos autores novos nesse primeiro semestre, eu só conheci 2 autoras, porque muitos dos livros que eu li ou foram releituras ou foram sequências de séries de livros que eu já conhecia os universos, já conhecia os autores. Então, não teve um autor novo favorito. Porém, teve uma autora que eu conheci esse ano que eu fiquei mais curiosa para ler outros livros dela, que foi a Kerri Maniscalco, que é autora de Jack o Estripador,
da série Rastro de Sangue, uma série de 4 livros ali que tem um pouquinho de mistério, um pouquinho de suspense. Foi um livro que eu li esse ano, que eu gostei muito, não é o melhor livro que eu li esse ano, claro, mas foi um livro que eu gostei muito e que me deixou muito curiosa, não só para continuar a série, mas também para ler outras coisas da autora. Então, para mim, eu acho que não é uma nova autora favorita, longe disso, mas foi uma autora que me despertou curiosidade depois de eu ter lido algum livro dela. Queria ter lido mais autores novos, né? Eu tinha alguns autores em mente, infelizmente não consegui. Vou ficar devendo para o segundo semestre, mas desse primeiro semestre eu acho que seria sim a Carrie Maniscalco. E agora, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu preciso admitir uma coisa para vocês, gente. Se tem uma coisa que eu faço é chorar com livro. Eu sou muito chorona, gente. É muito difícil um livro não me fazer chorar. A maioria dos livros que eu leio me fazem chorar, nem que seja um pouquinho assim. Então, assim, eu posso dizer que eu chorei em quase todos os livros que eu li esse ano, tá? Eu não diria todos, mas eu acho que quase todos os livros que eu li esse ano, pelo menos alguma vez eu chorei. Mas, se eu tiver que escolher um livro para ser aquele que eu mais chorei esse ano, com certeza foi Amanhecer na Colheita. Quem assistiu meu vlog sabe, tem vídeo meu lá mostrando eu chorando no final desse livro, mas foi um livro que me emocionou bastante, que me fez chorar muito, principalmente com o final dele. Foi um livro que me abalou emocionalmente, né? Um livro que me destruiu, digamos assim. Foi um livro que me destruiu quando eu terminei de ler. Mas foi um livro que eu gostei muito de ler, claro, com certeza, mas foi um livro que eu chorei bastante, principalmente no final. O final me quebrou. O final de Amanhecer na Colheita me quebrou. E aí, na sequência, a penúltima pergunta, que é o oposto dessa última pergunta que eu fiz aqui, é justamente um livro que te deixou feliz nesse primeiro trimestre. Eu até peguei o livro que estava ali atrás, porque eu acho que a melhor resposta para essa pergunta foi Como o Rei de Alfheim Aprendeu a Odiar Histórias. Foi um livro que eu li numa tarde, foi um livro muito gostosinho de ler, um livro de contos ali da Holly Black, dentro desse universo, né, da trilogia do Povo do Ar, que é um livro que vai contar aí historinhas, digamos assim, da infância e juventude do Cardan, né? São histórias do Cardan antes dele conhecer a Judy e até mesmo depois de conhecer a Judy. E assim, foi um livro que eu gostei, foi um livro muito gostosinho de ler, me deixou com o coração bem quentinho, me deixou ainda mais apaixonada por esse personagem que eu já amo muito, né, que é o Cardan. Simplesmente foi uma leitura que, de fato, me fez muito feliz nesse primeiro semestre. Foi Como o Rei de Alfheim Aprendeu a Odiar Histórias. Apesar de eu não ter falado muito sobre esse livro esse ano, mas, sem sombra de dúvidas, foi um livro que me deixou muito feliz e me deixou com um quentinho no coração muito, muito, muito grande. E, por fim, a última pergunta, né, que nós temos nessa book tag é quais livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. E aí, tem vários, gente. Tem muita coisa que eu quero muito ler antes de terminar o ano. Coisas, inclusive, que eu gostaria de ter lido ainda nesse primeiro semestre e não li. E entre esses vários livros, né, tem, obviamente, Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu queria muito ter lido esse livro agora no mês de junho. Infelizmente não deu. Vai ficar agora para o segundo semestre. Era um autor que eu queria muito ter conhecido nesse primeiro semestre. É um universo que eu quero muito entrar, que é o universo da Cosmia, o universo de Mistborn. Então, com certeza é um livro que eu preciso e que eu quero muito ler ainda esse ano e que eu espero que seja uma das minhas próximas leituras, né? Não sei se é a próxima, mas com certeza uma das minhas próximas leituras aqui neste ano de 2026. Outro livro que eu já mencionei aqui e que eu volto a repetir é Sangue sobre Bright Haven, da M.L. Wang, justamente porque eu tô com aquele fomo de eu preciso saber por que todo mundo está gostando tanto desse livro. O que esse livro tem de tão bom que todo mundo que leu ele tá favoritando ele, colocando ele como um dos seus favoritos nesse ano de 2026. Com certeza é um livro que eu espero muito ler ainda esse ano. Outro livro que, óbvio, aqui na verdade é uma trilogia de livros que eu quero muito ler ainda em 2026, é a trilogia As Últimas Horas da Cassandra Clare, que é a última trilogia dela antes de Os Poderes Perversos, né? A trilogia que ela lançou na sequência de Artifícios das Trevas e que vai contar ali a história dos, digamos assim, da geração seguinte aos personagens de Peças Infernais. É um livro que eu sei que eu preciso ler, é uma trilogia que eu sei que eu preciso ler para poder ler
Os Poderes Perversos. Eu provavelmente devo começar a leitura dessa trilogia em breve. Talvez eu dê ali um mês de pausa dentro do universo dos Caçadores de Sombras antes de voltar para essa trilogia, mas com certeza é um livro que eu quero muito ler. É uma trilogia, na verdade, que eu quero muito ler ainda esse mês. Tem muitos livros que eu quero muito ler esse ano, então fiquem de olho aqui no canal, porque com certeza eu devo trazer esses livros muito em breve, principalmente Mistborn. Mistborn, certeza que vai ter vlog de leitura aqui no canal desse livro, então aguardem que vem aí, muito em breve vem aí. Mas enfim, gente, essa foi o meu vídeo respondendo a book tag dos 50%. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu livro favorito de 2026 e qual o livro que você ainda pretende ler este ano. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do Camiverso Literário. Bye!